Fala galera, como é que vocês estão? Então, como vocês perceberam, a gente teve uns probleminhas técnicos aí, então ficamos 2 semanas sem vídeo. Mas acontece, tá? O Gustavo teve um probleminha na placa de vídeo dele, não estava conseguindo editar os vídeos. Mas agora já voltou a placa de vídeo, já voltamos com força total, certinho? Então hoje, como prometido, eu vou falar sobre o Prêmio Hugo, né? O vencedor do Prêmio Hugo de melhor série de todos os tempos. O que você acha que foi? Então se liga aí. Quem ganhou o Prêmio Hugo foi a série da Fundação, do Isaac Asimov. Acho que muita gente aí pensou que seria o Senhor dos Anéis, né? Confesso que eu também fiquei conhecendo o Senhor dos Anéis primeiro do que a série da Fundação. Mais recentemente eu li a série da Fundação e é uma puta série de ficção científica. É um grande livro, é uma grande obra do Isaac Asimov. É verdade. Grandíssimo trabalho, brilhante. Provavelmente mereceu o prêmio, sabe? Eu não sei, eu tenho uma certa paixão pelo Senhor dos Anéis, então talvez a minha opinião seja um pouco enviesada, porque eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Eu li num momento que eu era adolescente, então adorei demais. E a série da Fundação eu já li depois de adulto, talvez com um olhar um pouco mais crítico. Dá um tchauzinho pra eles, Valdir. Então, eu, apesar de gostar mais do Senhor dos Anéis, eu entendo por que a trilogia da Fundação ganhou. Quem não gosta de spoiler, pode parar de ver o vídeo, porque eu vou dar um monte de spoiler aqui. Então, se você não quer saber spoiler nenhum da trilogia da Fundação, para de ver o vídeo. Mentira! Bom, por que eu acho que a trilogia da Fundação mereceu ganhar o Prêmio Hugo? Porque é uma série de ficção científica e não foca tanto em batalhas. Apesar de existirem algumas batalhas lá, a maior parte das crises são resolvidas através de diplomacia ou através de comércio. Ou seja, o Isaac Asimov ele pensa além da caixa e consegue resolver as crises que acontecem no mundo de maneira diferente, não necessariamente tendo um grande combate entre vilões e mocinhos, né? Que a maior parte das séries fazem isso. Inclusive, você não tem um grande vilão. O que você tem, na verdade, é a própria Fundação em si. A história é baseada no Harry Seldon, né? Apesar de não ter um protagonista tão claro, o Harry Seldon seria o personagem mais importante da história. O Harry Seldon, ele desenvolve a psicohistórica. Ele talvez seja o maior expoente da psicohistórica, que é uma ciência que consegue prever o que as populações vão fazer. Então, se você tentar prever o comportamento de um indivíduo só, essa ciência não é tão exata. Mas quando você tenta prever o comportamento de massas populacionais, e no mundo da trilogia da Fundação, todo o universo foi colonizado. Então você não está falando de milhões ou de bilhões de pessoas. Você está falando de trilhões de pessoas, porque você tem diversos planetas colonizados. Então, nesse contexto, a psicohistórica ela consegue ser muito precisa. E o Harry Seldon desenvolve um plano para o maior desenvolvimento da humanidade, para que a humanidade consiga viver melhor, né, em mais harmonia, para que não caia de novo na barbárie, porque ele consegue prever a derrocada do Império, certo? E é por isso que ele cria a Fundação. Então, no primeiro livro, você tem basicamente as crises Seldon, que são as crises que o Harry Seldon previu. Ele previu o que ia acontecer e, de fato, essas crises acontecem. Então, o primeiro até no comecinho do segundo livro são basicamente as crises Seldon. No segundo livro, você já tem o personagem principal, seria o vilão, em tese. Seria o Mulo. E o Mulo é um fator que o Harry Seldon não preveu. Ele não consegue prever o Mulo. Então, apesar da psicohistórica ser muito precisa, tem fatores que nem a psicohistórica consegue prever. Então, ele não prevê o Mulo, então ele é o grande trama. A grande trama do segundo livro seria o Mulo. E no terceiro livro, você já tem a característica que é a segunda fundação. E na primeira fundação, você tem todos os cientistas, então a ciência nuclear, tudo isso você tem na primeira fundação. Só que na segunda fundação, você tem, na verdade, os grandes discípulos de Harry Seldon, que são os grandes mestres da psicohistórica do tempo deles. Então você consegue entender um pouco mais sobre como funciona a segunda fundação. E, na verdade, você descobre que essa segunda fundação tem até poderes mentais. É interessante, vale muito a pena ler. A criatividade do Isaac Asimov é incrível, certo? E como eu falei, o mais legal da trilogia da Fundação é que você não tem grandes batalhas. Ele consegue resolver essas crises de uma maneira não convencional. O que me deixou mais pensando na trilogia da Fundação foi a questão do livre-arbítrio.
né? Porque a segunda fundação consegue mexer com a sua cabeça de uma maneira que você perde o seu livre-arbítrio sem saber que você perdeu. Ela consegue mudar o jeito que você pensa através de uma técnica mental que o Isaac Asimov explica no livro. Consegue mudar o jeito que você pensa sem você saber que isso aconteceu. Então você fica feliz, você fica tranquilo com aquela mudança eles mudam na sua cabeça, mas eles mudam, você perde o livre-arbítrio, você não tem mais o direito de escolha, porque eles, na verdade, eles controlam a sua mente. E a gente valoriza muito o direito de escolha, né? Eu, pelo menos, eu valorizo muito o livre-arbítrio, valorizo muito a liberdade de expressão. Será que eu estaria disposto a sacrificar essa liberdade de expressão, esse livre-arbítrio, para uma vida mais harmoniosa? Porque, em tese, o Harry Seldon fala que a humanidade vai caminhar para um futuro onde os psicólogos, né, os grandes mestres da psicohistória, seriam os governantes do mundo, os governantes do novo universo. Só que eu fico pensando, quem que seriam os escolhidos para trilhar esse caminho da psicohistórica? Será que você não teria privilegiados guiando os caminhos da psicohistórica, governando uma manada um rebanho aí de pessoas que nem sabem do que se trata a psicohistória, que nem conseguem se defender da manipulação mental que a segunda fundação seria capaz. Então eu acho que seria um mundo muito perigoso, esse mundo governado pelos psicólogos. Os psicólogos da psicohistórica, né? Não vem pensar que são os psicólogos atuais, não. Os cientistas da psicohistória. Do Harry Seldon. Então, porque qualquer coisa que você não tem controle, qualquer classe que seja privilegiada demais, eu acho que coloca em risco a liberdade das outras pessoas e coloca em risco o próprio livre-arbítrio, coloca em risco o nosso direito de ir e vir, nossa liberdade de expressão. E eu acho que isso é muito perigoso. Então eu fiquei pensando nisso. Tem a continuação, eu li só a primeira trilogia que ele escreveu, ele já escreveu outros livros depois disso, eu pretendo ler. Espero que eles expliquem um pouco melhor isso, mas eu confesso que quando eu li, a gente fica torcendo sempre pela fundação dar certo, pelo plano Seldon dar certo, mas depois eu fiquei pensando, será que o ideal seria que o plano Seldon desse certo? Será que esse plano não seria muito perigoso? A gente podia, quiçá, caminhar para um governo ditatorial, né? Os ditadores da psicohistórica, quem sabe? Eu não sei, eu fico pensando, eu fiquei meio com medo, isso ficou muito na minha cabeça, essa questão do livre-arbítrio. E logo depois que eu li a trilogia da Fundação, eu li o livro do Vargas Llosa sobre Canudos. E o que me fez mais pensar, o que fiquei mais pensando foi o seguinte: porque eu valorizo muito o livre-arbítrio, eu valorizo muito o direito de escolha, mas será que a população como um todo valoriza tanto assim esse direito de escolha? Então, no próximo vídeo, sobre esse livro do Vargas Llosa, sobre Canudos, A Guerra do Fim do Mundo, eu vou discutir um pouco sobre o que eu acho, né, do que as pessoas valorizam, se é que elas valorizam tanto assim esse livre-arbítrio. É uma questão muito complicada aí, acho que faz a gente pensar, pelo menos. Pensar não faz mal, por enquanto ainda não paga imposto. Então espero que vocês leiam o livro da trilogia da Fundação, deixem nos comentários o que vocês acharam aí. Um abraço a todos, tudo de bom e até mais.